Bom dia a todos. Peço a todos que fiquem de pé a execução do hino do município. Peço ao segundo secretário da Casa, vereador Cléber Machado, para que faça a chamada dos vereadores. Célio Ribeiro Alves. Presente. Clélio Francisco Ramos. Presente. Clemente Santana Machado. Evandro Alves Machado. Presente. Ivaneide Barbosa Alcântara. Presente. José Carlos Valentino Torres. Presente. José Cícero da Cruz. Presente. José Marcial da Silva. Presente. Manuel Vicino Rodrigues. Marco Paulo Glória de Souza. Sara Nailei Vanderlei da Silva. Presente. Verificando o número legal para a execução do nosso trabalho, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores. Inicialmente, queremos agradecer a presença de todos e esclarecer que o intuito desta sessão é apreciar os projetos de lei de número 06 e 07 de autoria do Executivo, ambos em regime de urgência, e na oportunidade estaremos apreciando também dois projetos de resoluções de número 0102 da autoria desse Poder Legislativo, bem como o projeto de lei de número 03, também de autoria desta Casa, que se encontra nas comissões para aparecer. Ordem do dia, projeto de lei de número 0607,
de autoria do Executivo, todos em regime de urgência. Peço ao relator de ata fazer a leitura das emendas dos projetos acima. Projeto de lei número 6, de 8 de abril de 2021, dispõe sobre a autorização para o município de Olho d'Água das Flores firmar termo de cooperação técnica com as associações rurais estabelecidas neste município e dar outras providências. O prefeito do município de Olho d'Água das Flores, estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, confere à lei orgânica do município e à Constituição Federal, submete à apreciação desta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei: que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de cooperação técnica com as associações rurais estabelecidas neste município. Artigo 2º, os referidos termos serão norteados por planos de trabalho específicos, quais farão parte integrantes dos instrumentos celebrados de maneira individual. Artigo 3º, a presente iniciativa visa fomentar e financiar, quando for o caso, os projetos das associações rurais, notadamente no que permite as ações nas áreas da agricultura, com a implementação de políticas públicas que acarretem o desenvolvimento local. Artigo 4º, a Secretaria Municipal de Agricultura ficará responsável pelo cadastramento das associações rurais, bem como pelo fiel cumprimento da execução das ações que constarão nos planos de trabalho, os quais serão elaborados pelo técnico da referida pasta. Artigo 5º, ficam as associações rurais beneficiadas obrigadas a prestarem conta dos recursos e materiais recebidos pelo poder público, cujas condições, requisitos e prazos serão estabelecidos por decreto específico de tal fim. Artigo 6º, as despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária consignada no orçamento vigente. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de publicação, revogada as posições do contrário. José Luiz Vasconcelos dos Anjos, prefeito. Projeto de lei de número 7, de 8 de abril de 2021, que altera a redação dos artigos 1 e 2 da Lei Municipal 773 de 2015 e dá outras providências. Vamos suspender a sessão por 30 minutos, no intuito das comissões de orçamento, finanças e redação de leis, analisar os projetos e dar seus pareceres, devido aos mesmos serem em regime de urgência. Então fica suspensa a Presidente, por 30 minutos. pela ordem, 30 minutos não é muito não? Não, assim que as comissões derem parecer, bom. É, né? No máximo, Ok? tranquilo. Obrigado, vereador.